Terráqueos, eu sou a Ana, esse é o A Vida Poema e hoje nós finalmente vamos começar a ler juntos Ana Karenina. Se você não acompanha aqui o canal, acaba que mesmo se você acompanha, eu não tenho um vídeo específico sobre Ana Karenina, mas é meu livro favorito, eu já citei aqui nos livros que eu li durante os 5 anos que eu não gravei vídeo, vou deixar aí nos cards. Mas, gente, o que acontece? Eu sei que provavelmente não vai ter muita gente para acompanhar, talvez só eu leia sozinha, mas eu quis criar esse cronograma e fazer esses vídeos específicos porque eu vou reler esse livro durante toda a minha vida. Então eu quero me lembrar como que foi o método de leitura que eu usei neste momento e quais foram os pensamentos que eu fui tendo ao longo dessa leitura. E deixa aqui registrado, caso alguém queira acompanhar, né, será muito bem-vindo, o cronograma tá aqui no box de informação. E antes de falar sobre as edições que eu tenho, eu quero recomendar primeiro o Clube da Thaís, que eu acompanho já faz 14 meses, 14 meses certinho que eu sou sub da Thaís lá na Roxinha, e a gente lê calhamaços aos sábados. E eu sei que a Ana Karenina, acho que foi um dos primeiros que eles leram lá juntos, eu ainda não estava acompanhando a Thaís por lá, apesar de que eu acompanho a Thaís desde a época que ela tinha blog, então tem muitos anos, mas eu ainda não estava lendo junto com a galera lá. Então, assim, eu não sei qual foi o cronograma, mas a Thaís geralmente separa 40 páginas ali, semanais pra gente ler, e talvez o meu cronograma tenha ficado muito próximo ao dela, porque eu também fui dividindo as partes do livro e ficou confortável aí, essa divisão. Dito isso, a leitura aqui que a gente vai fazer vai durar 20 semanas, tá? Então é um bom tempo. E eu também preciso recomendar muito o canal da Paloma Lima, que foi com quem eu li ano passado, fiz a minha releitura. E ela fez um cronograma mais apertadinho, a gente leu acho que em 2 meses o livro, foi muito legal. E ela tem um vídeo muito bom falando sobre as edições que a gente tem disponíveis do livro aqui no Brasil. Então, assim, eu vou comentar as que eu tenho, as que eu já li e a que eu vou ler, né? Mas você vai lá, assiste o vídeo dela para escolher a edição na qual você vai ler, porque ela faz um comparativo muito legal e completo, né, gente? E pra mim, Paloma Lima é autoridade em Tolstói. Ela não é professora, ela só é fã como eu, mas ela é mais fã que eu. E o vídeo dela sobre o Tolstói em si é muito bom, então vai lá, conferir o canal dela. Eu realmente gosto muito do conteúdo. Por conta dela que eu li O Mundo de Ontem, que eu comprei Grande Sertão Veredas e que eu estou lendo, encaixando na minha biblioteca, estou amando. Então, assim, essas duas pessoas, a Thaís e a Paloma, eu sigo fielmente e recomendo, tá? Dito isso, eu não quero enrolar muito, porque eu já gravei esse vídeo algumas vezes, tive problemas técnicos, então assim, eu estou com fome, está na hora do almoço. Se você ouvir meu estômago roncando, não é por acaso, é porque eu tô com fome. Mas lembrando, o cronograma tá aí na descrição. E eu escolhi a edição da Martin Claret para ler nessa releitura, né? E aqui, como vocês podem ver, o que tá de rosinha são as partes. Este livro ele é dividido em 8 partes. E aqui de amarelo são as nossas metas semanais. Por que eu escolhi uma média de 40 páginas semanais? Porque se você ler ali 10 páginas por dia, você ainda tem dias de sobra na semana para se um dia falhar, você continua no outro. Então é uma leitura bem tranquila, não precisa assustar como eu me assustei quando eu conheci esse livro. E só que a penúltima meta, eu tinha dividido ela em 2 partes, a penúltima meta. Porém, eu vi que tava uma meta ali muito pequena, então eu tirei. E aí ficou fechadinho 20 semanas. Mas você pode também fazer que, como eu gosto de fazer, que é ler pra ter crédito, entendeu? Ler mais, que se um dia você quiser, ou uma semana você quiser ler menos, é tranquilo. Mas assim, gente, se você quiser seguir, será bem-vindo. Se não, a gente vai ter vídeo aqui no canal sobre as partes, tá? Então, a gente terminou a primeira parte, eu vou postar um vídeo e assim até chegarmos à 8ª parte e final. Por que eu quis fazer assim, gente? Porque eu queria ter aquela experiência, na verdade, de ler pela primeira vez sem lembrar nada da história. Mas, como eu já lembro, aí a gente limita os spoilers, entendeu? E eu acho que fica mais organizado dessa forma. Então, teremos 9 vídeos de Ana Karenina contando com esse aqui, né? As 8 partes e este aqui. E eu acho que é isso. Vou falar das edições que eu tenho aqui. Creio que sim, certo? Creio que sim. Como eu disse, eu escolhi essa aqui da Martin Claret. Pra mim, ela é a edição mais bonita que a gente tem no mercado, mas isso é gosto pessoal, né? Tem gente que não gosta de pessoas na capa. Eu também não gosto, mas nessa aqui eu gostei bastante. O corte dela é roxo. Não dá pra ver bem no vídeo, mas eu acho bem bonita. Ela tem fitilho, o que eu sempre acho útil.
E ela tem um prefácio muito legal do Oleg de Almeida, que é o tradutor dessa edição aqui. Ele vai contar pra gente sobre o processo dele de tradução, vai falar um pouquinho sobre os personagens e isso depois no final a gente retoma, tá? E ele também conta as diferenças que a tradução dele tem para que a gente já tem. Ele faz um comparativo muito aqui, direto, com essa aqui do Rubens Figueiredo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas por que eu escolhi essa edição? Primeiro, pela beleza dela, porque estética pra mim também é importante. Desculpa, gente, olha. Eu trabalho com design desde a adolescência. Eu não consigo. É muito difícil pra mim ler um livro feio. Então esse aqui é bonito e é isso. É o primeiro critério? Às vezes é, mas aqui não foi. Mas o que acontece? Eu já li mais de uma tradução. E essa aqui é uma tradução direta do russo. E das que eu tenho aqui, ela parece ser a mais diferente. Porém, o tradutor explicando o método que ele usou, eu acho que tem chance de ser mais próxima do estilo do Tolstói. Tradução é sempre uma adaptação, a gente vai perder alguma coisa ou outra, com certeza. Mas aqui ele fala que em muitas traduções as pessoas não levam em conta que o Tolstói não pensava só em russo, que era a língua materna dele. Ele também pensava em francês, ele era fluente em francês. Então tem frases que são traduzidas literalmente que só fazem sentido em francês. Então ele tem esse cuidado a mais e, enfim, eu sou muito fã da tradução dele. Aqui eu só comprei, gente. Essa é uma tradução indireta dos Meus Cravos. Eu aqui já tô com digressão, desculpa, mas é verdade. É uma tradução indireta, mas eu achei, sim, a estética contou, achei confortável de ler. Eu tinha comprado outra edição que não tava legal de ler. E ela foi revisada pelo Oleg. Então, assim, eu dei esse voto de confiança, eu gostei muito. Gente, eu amo esse livro. Na verdade, essa releitura é pra decidir se esse aqui é o meu favorito da vida mesmo, porque eu li muita coisa boa depois que eu reli Ana Karenina. E eu escolhi o Meu Crime e Castigo pra ler na tradução do Oleg, tá aqui. A ser lido, tá? Olha, tá caindo ali. Mas enfim, chega de digressões, vamos continuar. Eu vou falar aqui agora, gente, coisas importantes. Eu vou falar sobre os textos de apoio dessas edições. Vou dar pra vocês a lista dos personagens principais, pra vocês não precisarem pegar spoiler. E aí eu vou comparar as edições, né? Porque aí você vê aqui e vai lá e complementa no vídeo da Paloma que ela fala de outras, tá? Primeiro de tudo, nessa edição aqui a gente vai ter um prefácio muito legal, como eu já disse, do Oleg falando não só sobre a tradução, mas da questão dos personagens e tudo mais. E eu já vou aproveitar porque se você comprar essa edição é tranquilo de ler, tá? Não tem spoiler. Ele vai falar um pouquinho sobre as pessoas que inspiraram os personagens. Eu achei isso muito legal, não tinha visto em nenhum lugar antes. Então vamos lá. Presta atenção, porque são muitos personagens, são nomes russos. E assim, eu estou fazendo o meu melhor para pronunciar, mas vá pesquisar. Por quê? Porque, gente, eu não falo russo. Infelizmente, ainda não. E cada vez que eu releio esse livro, agora é a terceira, né? Cada vez que eu pego ele, eu fico pensando, eu preciso muito ler no original. Mas para ler no original, ainda tem que saber francês. Mas vamos lá. Primeiro aqui pela lista do Oleg. A Daria Alexandrovna Oblonskaya, que o apelido é Dolly. A Dolly, gente, eu já vou dar uma explicada geral nos nomes. Os nomes russos, a pessoa tem o nome dela. O Alexandrovna aqui vai falar sobre o nome do pai dela, tá? Que provavelmente era Alexander. E aí o Oblonskaya vai referir ao marido dela, o Oblonsky. Então, assim, entendeu? E aí ela tem um apelido que é Dolly. A Dolly, a gente vai começar conhecendo ela no livro como uma mulher, mãe de família, tem muitos filhos e o marido dela é infiel, tá? E a gente segue para o marido da Dolly, que é o Stefan Arkadievich Oblonsky. Bichinhos no meu telhado. O Oblonsky tem o apelido de Estiva. Lembrando, gente, que dependendo da sua edição, esses nomes vão ser traduzidos de forma diferente. Mas é a mesma pessoa, tá? O Oblonsky, marido da Dolly, tem uma irmã chamada Anna Arkadievna Karenina, que é a Ana que dá título ao livro. E ela é irmã do Estiva, tá? Tá. A gente tem também uma irmã da Dolly, que é a princesinha, princesa lá, não era um título. Lá eles tinham os czares, tá? Não é
que eles iam governar a Rússia. Os czares governavam a Rússia e as pessoas tinham esses títulos de príncipe e princesa, tá? Desculpa, gente, eu tô com esse vício de linguagem, né? A princesinha Katerina Alexandrovna Katia, tá? Tchetcherbatskaya. É bem difícil de falar. A Katerina, gente, a Katia, ela vai ser chamada de Katerina, raramente, de Katia algumas vezes, mas todo mundo vai chamar ela de Kitty, é o apelido dela. Seguindo, então, ó, vamos com calma. A Dolly é irmã da Kitty e aí a Dolly é casada com o Stiva, que é irmão da Ana. Deu pra entender por enquanto, né? Daí, em seguida, a Ana é casada com o Alexei Alexandrovich Karenin, tá? Ai, aí começa um pouco de confusão. Eu não estou indo pela ordem do Oleg. Ele provavelmente fez na ordem de aparição de personagens. Eu tô indo pelas relações que eu acho que dá pra explicar melhor. A gente tem um xará do marido da Ana. Outra pessoa que chama Alexei. Isso, na minha primeira leitura, me bugou muito a mente. O outro Alexei da história, vejam só, vai ter uma relação próxima com a Ana. Não quero dar nenhum spoiler pra ninguém. Mas aí é o Conde, tá? Não é a mesma pessoa. O Conde é diferente do Karenin. O Conde Alexei Kirilovich. É muito difícil falar, meu Deus. Kirilovich Vronsky. Ele vai ser chamado de Vronsky 90% do tempo. Ele vai ser chamado de Alexei só pra confundir a sua cabeça, assim. Tem um momento em que a personagem vai trazer isso pra gente. Ah, 2 Alexei. Então fica atento, são 2 pessoas. Mas eles vão chamar ele de Vronsky a maior parte do tempo. E o Vronsky, a gente começa a história sabendo que ele é o interesse amoroso da Kitty. A Kitty tem outra pessoa que quer fazer a corte a ela e, enfim, isso no início do livro não é spoiler, tá? A gente começa a história com esses status rolando. Quem que é o outro interesse da Kitty? É o meu amor da minha vida. Konstantin Dmitrievich Liovin. Aqui tá Liovin, gente, e aí eu acho que esse é o nome que vai mais diferir. Tem traduções que vai ser Lievin, Liev, mas o que acontece? Esse personagem em si, ele é meio que um avatar do Tolstói nessa história, vai ser inspirado muito na história de vida dele. Se você ler o livro e depois for ver o vídeo da Paloma, por exemplo, você vai ver que muitas coisas que ele vive, enfim, é tipo Tolstói. Tolstói se pôs na história, quem nunca, né? Mas aí, esse nome, o Leon Tolstói, Liev Tolstói, dependendo do tradutor, o nome do autor também vai mudar. Aqui na minha tradução tá Leon Tolstói, tá? E, enfim, a questão do francês influencia, mas é um nome que significa leão. Nesta ediçãozinha aqui está Liovin. Mas você vai encontrar todas essas variações. O Konstantin, gente, ele também vai ser chamado de Kostya, que é o apelido dele, mas na maior parte do tempo vai ser Liovin ou Lievin, enfim, na maior parte do tempo vai ser esse o nome usado. São esses os personagens principais. É muita gente? Não. Retomando. A Dolly é casada com o Stiva, que é irmão da Ana. A Dolly tem uma irmã também, mais nova, chamada Katia, mas o apelido dela é Kitty, todo mundo vai chamar ela de Kitty. A Kitty está interessada amorosamente no Vronsky e o Lievin está interessado na Kitty. E disso tudo, a Ana tem um marido que não mora na mesma cidade que esse núcleo, que eu acabei de falar, toda essa galera mora num lugar. A Ana vem pra essa cidade, mas ela mora... Gente, eu não vou saber qual que é Moscou, qual que é Petersburgo, não lembro. Vamos lembrar agora. Mas em outra cidade mora a Ana com o marido dela chama Alexei, mas a maior parte do tempo vai ser chamado de Karenin. Karenin? É isso mesmo, gente. Karenin. E aí vai ter gente que fala Karenina, vai ter gente que fala Karienina, tanto faz. Você escolhe. É isso, gente. Ficou claro os personagens. Por que eu falei toda essa lista? Porque nessa edição aqui é uma edição muito boa, muito completa. Se é a sua primeira leitura, eu acho que eu indico essa daqui, se você gosta de capa dura. Se você não gosta, tem uma edição da 34 lançada que eu acho que
Essa é a tradução mais recente que eu tenho aqui em casa, mas talvez a da 34 tenha sido lançada até depois. É uma editora muito boa, mas se você gosta de capa dura, indico essa daqui. Ela tem lista de todos os personagens, ela tem uma árvore genealógica, só que o meu problema com isso é que ela dá spoiler. Se você abre a árvore genealógica, você vai ficar sabendo quem casa com quem é amante de quem tem filho com quem, tá me entendendo? Então não veja. Se você gosta de spoiler, tanto faz, mas se você não gosta de spoiler, não veja. Volta o vídeo aí, anota no papelzinho, ou vai anotando enquanto você vai conhecendo os personagens também, não tem problema, porque eu acho que estraga muito a experiência. Se você não tem nenhum spoiler de Ana, não procure, porque é muito bom você descobrir. E é uma história que outras obras gostam de jogar na sua cara o final. O final é muito... Eu sei que em Insustentável Leveza do Ser é citado o final de ano, não li ainda, mas pretendo. E Gilmore Girls, gente, sim. Por que eu não gosto do Jim? É do Jim que eu não gosto. O primeiro namoradinho da Rory, ele joga esse spoiler na cara de todo mundo ali, entendeu? Então, assim, mais um motivo pra eu não gostar dele, porque ele é um babaquinha. Eu não gosto dele mesmo. Desculpa. Jared, amo o ator, mas o personagem não. Dito isso, não procure spoilers, de verdade. Vá na fé, que é um livro muito bom. Agora, eu só queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse livro. Eu descobri ele na biblioteca da faculdade, sei lá, eu tinha uns 17, 18 anos. Já tô indo pra 28, meu Deus. Mas eu não fui pra pegar a Ana Karenina quando, né, naquele dia, eu me lembro muito bem. Fui lá na estante onde estava Tolstói, porque eu constava onde estava e ia. E não tinha Guerra e Paz, que era o que eu queria ler naquele dia. Ai, gente, eu era tão gananciosa. Mas enfim, não tinha Guerra e Paz e só tinha esse Ana Karenina. Eu falei, olha, é o mesmo autor, vou pegar e vou ler. E aquele volume específico tinha sido a doação de um professor da faculdade e ele deixou uma anotação na primeira página. Ana, você não lê, você sente. Eu concordo muito. É uma experiência muito imersiva. Eu amo Tolstói, não é segredo. E foi ali meu primeiro contato. Eu devo ter lido até a parte 4 com o volume da biblioteca, precisei devolver, peguei de volta, tentei continuar, já tinha parado, não consegui lembrar da história, minha memória não é boa. Voltei do início e fiquei ali alguns anos, até que eu falei, vou comprar, porque eu tendo esse livro, eu vou ler esse livro. E foi o que aconteceu. Essa aqui foi a primeira edição na qual eu li, e é uma tradução indireta do francês. Na época eu não me ligava muito para esse tipo de coisa, até hoje, como eu já falei, às vezes eu não ligo. Porém, eu acho que essa tradução aqui, o negócio, gente, é que quando tem uma língua intermediária, tem uma influência, entendeu? Não é só uma equipe que traduziu, porque, né, é um trabalho de mais de uma pessoa. São duas equipes. E aí tem a questão cultural, tem coisas... dependendo do país, eles vão ter uma mentalidade a respeito da tradução diferente. Então, se você for comprar esse aqui, eu comprei pelo preço, sendo bem sincera, porque vem num box. Eu nem sei se ainda vende esse box, mas vem junto Ressurreição, que é outro livro completo do Tolstói, e Senhores e Servos, e A Morte de Ivan Ilitch em um volume pequenininho, que são 2 contos. Senhores e Servos, ele também está presente nos contos completos, só que com outro título, outra tradução. Ivan Ilitch você acha para comprar muito fácil, e inclusive é um bom presente para dar. Dito isso, eu comprei pelo preço. Se você tem interesse nesse texto aqui, a Nova Fronteira está com a nova edição só de Ana Karenina, um box bem bonito, inclusive, de 2 volumes. Eu acredito que é a mesma tradução, eu não acho que eles tenham feito uma nova, mas é bela. Eu gosto muito das edições da Nova Fronteira, tem vários livros aqui, por isso eles têm edições bonitas. Essa aqui, eu gosto mais das outras, mas fique sabendo. A outra edição aqui, como eu falei, é da Companhia das Letras. Essa já é traduzida direto do russo. Na verdade, é a tradução que a Kozak Naif, que era uma grande editora, publicava. Eles compraram os direitos e reeditaram, né? Colocaram em outra capa e agora eles vendem. É do Rubens Figueiredo, esse aqui eu não falei, né, gente? Olha só. Quem que traduziu essa edição aqui da Nova Fronteira foi
o Otto Maria Carpo, tá? Otto Maria Carpo, do francês. Essa daqui do russo é do Rubens Figueiredo. Ele ainda tá na ativa aí, tá trabalhando. Eu acho que tem até, se você procurar, tem vídeo dele falando sobre Ana Karenina. E é isso. Essa edição aqui só tem uma tradução do Otto. Otto, gente, qual que é o sobrenome do Otto? Não, olha, estou louca. Eu estou louca. Olha, a introdução é do Otto Maria Carpo. E a tradução é do Lúcio Cardoso. Perdão, Lúcio, você que traduziu. Muito obrigada, você nem está vivo ainda. Lúcio Cardoso traduziu. Aí a gente tem o único texto de apoio aqui, a introdução do Otto. Ok? Ok. Aqui a gente tem um prefácio do Rubens Figueiredo, que foi o tradutor. Não, a gente tem uma apresentação dele. E a gente tem, depois que acaba o texto, a árvore genealógica, que eu já avisei que tem spoiler. Lista de personagens, que são todos os personagens. O pós-fácil chama Sonhos e Ana Karenina, da Janete Malcom. Sobre o autor, sugestões de leitura. Então, assim, aqui a gente tem um pouquinho de coisa a mais, especialmente o pós-fácil, que é escrito até por outra pessoa. Aqui a gente tem somente o prefácio do Otto, mas eu achei muito interessante. De todos os textos complementares aqui, eu acho que foi o mais interessante porque ele trouxe essa coisa do o que inspirou os personagens, né? Na vida do Tolstói, quem que trouxe essa inspiração para essa obra. Dito isso, eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo de cada uma dessas 3 edições aqui para vocês notarem um pouquinho de diferença. Mas é aquilo, gente. O texto em si continua sendo Tolstói, né? Só que com pequenas diferençazinhas. Todas as famílias felizes se parecem, as famílias infelizes são infelizes cada qual ao seu modo. Tudo estava em desordem na casa dos Oblonsky. Prevenida de que o marido entretinha uma ligação com a antiga preceptora francesa dos seus filhos, a princesa se recusara a viver sob o mesmo teto que ele. O trágico desta situação, que se prolongava há 3 dias, aparecia em todo o seu horror tanto aos esposos como aos habitantes da casa. Todos, desde os membros da família até os criados, compreendiam que a vida em comum não tinha mais razão de ser e sentiam-se mais estranhos um ao outro que os hóspedes fortuitos de um albergue. Presta atenção aqui que ele cita a preceptora francesa, barulho na rua, carro do som passando. E esse final aqui, ó, sentiam-se mais estranhos um ao outro, tá? Fica atento aí. Agora, companhia das letras. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. Já começa a mudar, né? A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação já durava 3 dias. Era um tormento para os cônjuges, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não fazia sentido morarem os dois juntos e que pessoas reunidas por acaso em qualquer hospedaria estariam mais ligadas entre si do que eles, os familiares e os criados dos Oblonsky. Aqui já tem uma leve diferença nesse início, porque no final me dá a sensação de que aqui nessa edição está falando sobre os cônjuges apenas. Eles não estão tão ligados quanto pessoas estranhas lá numa hospedaria, né? Aqui acho que nem a hospedaria que usa. Daí aqui já me passa a impressão de que todo mundo ali, nessa situação, tem essa sensação de que são todos estranhos, não apenas os dois ali com um problema conjugal. E notaram que o cargo mudou, não é mais uma preceptora, é uma governanta, são funções diferentes. Que eu acho que quando foi pro francês, mudou, tá? Por quê? Porque a gente tem uma terceira opção aqui, que eu acho que é a mais diferente das 3, porém tá mais próxima da Companhia das Letras. O início, gente, pra mim é maravilhoso. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz está infeliz à sua maneira. Eu gosto que aqui, nessas 2 aqui, elas são iguais, né? A frase inicial. E elas trazem um estado
um estado definido. As famílias são infelizes da sua maneira. Aqui não, aqui é algo passageiro. Cada família feliz está infeliz à sua maneira, entende? Aqui é uma coisa mais definitiva. Estão nesse estado de ser. Aqui elas estão neste momento infelizes. Não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que vocês entenderam. Tudo se confundira na casa dos Oblonsky. A mulher soubera que seu marido se relacionava com a governanta francesa a trabalhar em sua casa e declarara ao marido que não podia mais viver sob o mesmo teto que ele. Tal situação durava quase 3 dias e era bem dolorosa, tanto para o próprio casal quanto para todos os familiares e habitantes daquela casa. Todos os parentes e aderentes percebiam que sua coabitação não fazia sentido e que, mesmo as pessoas reunidas por mero acaso, numa pousada qualquer, estariam mais ligadas entre si do que eles, os familiares e próximos dos Oblonsky. Então, assim, aqui já sinto uma diferençazinha nos tempos verbais, mas eu acho que essas duas edições estão mais próximas em sentido pelo cargo citado e também por essa conclusão final de que as pessoas ali ao redor sentem essa estranheza. Aqui eu já sinto que o casal sente essa estranheza apenas e a gente tem a questão do cargo, que é uma preceptora. Até onde eu sei, preceptora era quem cuidava das crianças. Governanta eu acho que já era um cargo mais amplo e mais importante na casa. Mas não sei, gente. Como eu falei, o vídeo da Paloma tá aí, completinho, com as edições, com os comparativos. E você vai lá ver. É isso, gente. Eu vou ler essa edição aqui. Esse vídeo tá aí no ar dia 1º de fevereiro. Começamos a contar as semanas. Semana que vem, a gente começa a contar as 20 semanas. E é isso, fica o convite. Se você tem esse conceito, é fácil de achar. Porque as pessoas amam comprar esse livro e não ler esse livro. Então, assim, vai na biblioteca, com certeza tem. Mas procura aí na sua casa, procura em sebo, entendeu? Não precisa comprar essa edição, tem muita edição aí no mercado. É um livro que veio cedo pro Brasil, só que, lembrando que essas edições mais antigas provavelmente vieram do francês. Mas tá tudo certo, também a primeira vez que eu li foi do francês e virou meu favorito, né? E estamos aqui até hoje na 3ª releitura. Eu não tenho muito a contribuir, como eu disse, é só um registro dessa nova experiência com o meu livro favorito. E vocês estão mais que convidados a participarem comigo, ok? Até a próxima. Se tiver qualquer dúvida, pode comentar aí. E não esquece de curtir, ok?